Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor nosso Deus nos ajude. Hoje eu vou trazer um estudo da palavra do Senhor nosso Deus, cujo título é 5 atos ou 5 atitudes humanas que agradam ao Senhor Deus e 5 atitudes humanas que desagradam ao Senhor. Então, se você já escuta, aí já diz: é muita coisa que a Bíblia fala. Eu digo, é verdade. Aí outros dizem assim: sério isso? Eu digo, é. Outros fazem: nossa, eu não sabia que Deus se importava tanto com os nossos atos. Eu digo, pois é. Outros podem dizer: meu Deus. Eu digo, que bom, que desperte para o Senhor Jesus. Outros podem dizer: isso eu já sabia. Eu digo, certo. Agora, até que ponto você sabia? E será que o Espírito Santo do Senhor vai falar por intermédio da sua boca, você já sabia mesmo? Alguém diz assim: ninguém é perfeito. Eu digo, é verdade. Mas e se o Todo-Poderoso fala uma coisa e diz claramente para eu fazer? Como é que fica? E se eu faço algo que o Criador já me disse que eu não devo fazer e eu estou fazendo, então como é que fica também? Então, outros dizem exagero. Aí alguns podem ficar estarrecidos, raivosos, contrariados, frustrados, entristecidos, mas também terá gente agradecida, pessoas que se encherão de esperança, de fé, pelo que eu vou falar aqui agora, com a graça do Senhor nosso Deus. Então, 5 atitudes humanas que agradam ao Senhor e 5 atitudes humanas que desagradam ao Senhor, onde ele fala claramente e que não há como contestar isso. Então, eu quero dizer que agradar ao Senhor Deus dará uma colheita promissora, inigualável, abençoada por ele. Agora, quanto a desagradar a ele, isso dará uma colheita cheia de incertezas, inesperada e, com certeza, com uma má colheita, quando nós desagradamos ao Senhor nosso Deus. Então, para começar, eu não li um texto específico, porque vamos ler alguns textos. Então, eu vou começando a falar, em primeiro lugar, atitudes humanas que agradam ao Senhor Deus. Salmos 147, versículo 11, assim está escrito: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então o Senhor se agrada de quem? Daqueles que têm respeito por ele, daqueles que o consideram. Isso é o tipo de temor que ele espera do ser humano. Não é o temor de medo, mas de respeito. Então, ele se agrada dos que temem e daqueles que esperam a sua misericórdia, ou seja, que estão aguardando uma providência do Senhor,
num caso, numa situação, numa questão que o Senhor já lhe fez entender claramente que é para esperar na sua misericórdia. Então, como diz, o Senhor se agrada quando nós obedecemos. Segundo ponto, esse é para os solteiros e para os casados. É algo que expressamente agrada ao Senhor nosso Deus. E também, como diz, é advertência, mas que agrada ao Senhor nosso Deus para solteiros, solteiras, casados. Glória ao nome do Senhor, assim está escrito. 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 32 fala: E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. Então, solteiro, a prioridade do solteiro que teme ao Senhor Jesus, que busca comunhão com o Senhor Jesus, que é cristão, a prioridade é agradar o Senhor, porque o solteiro tem mais espaço, mais tempo, vamos dizer, mais possibilidade de prestar serviços ao Senhor nosso Deus, a desenvolver mais comunhão, a desenvolver mais preparação. Então, o solteiro, como diz, pode se apegar tanto ao Senhor, ser cheia do Espírito Santo, como diz. Agora, o versículo 33 diz: Mas o que é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então é interessante que a vontade do Senhor é que o solteiro coloque como prioridade, não é que deixe de ter um sonho, um anseio de ter uma família, não. Mas que a prioridade seja, primeiro, cuidar das coisas do Senhor. E ao casado, aqui fala especificamente para o homem, como há de agradar a sua mulher, a sua esposa. Aí aqui diz, há uma diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, ou seja, para ser pura, casta, separada, como diz, sem mácula, sem mancha. Aqui diz tanto no corpo, para não despertar sensualidade, e também cuida no espírito, ou seja, o fôlego de vida, para exaltar o Senhor Deus. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar também ao seu marido. E abro aspas para dizer, dentro do que é viável, dentro daquilo que é o certo, dentro daquilo que é, vamos dizer, racional e que não seria um mal diante dos olhos do Senhor. Agora, um terceiro ponto para, como diz, nós humanos, que o Senhor deseja que agrademos a Ele, que Ele fala expressamente, Ele diz, eu me agrado, Ele fala, para os que querem comunhão com o Senhor Deus. Olha o que Ele fala no livro de Colossenses, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. E diz assim,
Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte do Senhor Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça do Senhor Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a nossa caridade no Espírito. Por essa razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejam cheios de conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor nosso Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória. Glória ao nome do Senhor. Em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então aqui o apóstolo Paulo ele está feliz, porque ele e outros irmãos souberam aqui que a igreja de Colossenses, como diz, estava caminhando bem, frutificando, ouvindo a palavra do Senhor, que a graça de Deus estava entre eles, tinha um ministro ali do Senhor que era Epáfras, também falou do amor do Senhor que estava entre eles, do Espírito Santo. Então, eles disseram, é por essa razão que nós estamos escrevendo a vocês, e o que ouvimos não cessamos de orar, ou seja, ele estava dizendo, vocês estão bem? Graças a Deus. Então vamos orar por vocês, continuar orando para que sejam cheios do conhecimento, cheios da boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor nosso Deus. Aí aqui ele fala, louvado seja o nome do Senhor, porque esta é a vontade do Senhor nosso Deus, agradando-lhe em tudo, andando dignamente diante do Senhor, versículo 10, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor nosso Deus. Então aqui, como diz, Paulo estava feliz, o apóstolo Paulo, pela igreja de Colossos, que eram os colossenses, estavam caminhando bem. Ali Paulo estava dizendo que ele e seus companheiros não cessavam de orar por eles. E também estavam dizendo que, glória ao nome do Senhor, que eles continuassem vivendo uma vida digna, porque andar dignamente seria agradando ao Senhor em tudo que pode
em corpo, alma e espírito. O Senhor também, a Bíblia fala um termo, glória ao nome do Senhor, que vai além de agradar. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. O Senhor nosso Deus, Ele ama quem dá com alegria. Dar o quê? Ora, dá aquilo que for conveniente e estiver ao seu alcance, seja na casa do Senhor, seja para a obra do Senhor, seja para ajudar alguém, seja para, como diz, o seu dízimo, a sua oferta. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Agora, se você não dá com alegria, então, como diz, fique para você, eu penso assim, porque o Senhor nosso Deus, ele se agrada quando tudo que fazemos seja com alegria, e não com tristeza, e não com pesar, e não com obrigação, e não porque é obrigado assim a dar, não. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nosso Deus, Ele se agrada quando tudo que fazemos é de bom grado. Quando tudo que fazemos, como diz, engrandece e glorifica o nome do Senhor. O Senhor ama o que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que fizermos, falarmos, praticarmos, seja de uma forma a qual agrade o Senhor nosso Deus. Porque Ele observa cada atitude nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos observa e deseja que venhamos a ser abençoados. O quinto ponto que eu quero falar para vocês, que também é a vontade do Senhor nosso Deus, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vejam bem o que dizia o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, para outra congregação que era a igreja de Tessalônica. E ali, como diz, falava para eles que também estavam caminhando bem, mas que deviam estar caminhando bem. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, ele diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar ao Senhor Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Aí ele diz: porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Aí ele diz: porque esta é a vontade do Senhor Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, em santificação e honra, ou seja, honrando a si mesmo o seu corpo, zelando no melhor do possível, do viável. Louvado seja o nome do Senhor. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas,
como também antes vos dissemos e testificamos, porque o Senhor nosso Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Ou seja, Paulo falando para os Tessalonicenses, e hoje não despreza quem fala, qualquer um que ler esse texto, mas está sim desprezando ao Senhor Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Versículo 11. Procurai viver quietos e tratai dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis corretamente com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então essa é a vontade do Senhor Deus expressa. Louvado seja o nome do Senhor. Que se venha abster-se da prostituição, que, como diz, que cada um saiba zelar pelo seu corpo, pela sua vida, sua alma, que não se deve se deixar-se ser envolvido pelas paixões, pelas concupiscências da carne, como diz, que nós não venhamos oprimir nem enganar ninguém, porque não agrada o Senhor Deus, e diz mais, em negócio algum, porque o Senhor é que é vingador dessas coisas. Ou seja, alguém engana o próximo, faz trapaça, como diz, faz coisas que não agradam o Senhor nosso Deus. Então, como diz o Senhor nosso Deus, Ele é vingador, Ele vê todas essas coisas. E no que Ele vê todas essas coisas, então Ele, como diz, vinga-se. Ele sabe como diz, corrigir, afligir, castigar, punir. Sim, o Senhor Deus é amor? Mas é fogo consumidor. A Bíblia diz que até se um pobre, ou seja, alguém de rua, é insultado, então quem está insultando o próprio Deus, que o criou e até então está naquela condição. Então não podemos fazer este tipo de coisa, de jeito nenhum. Que o Senhor nosso Deus nos ajude. Então ele está dizendo que é a vontade dele. Abster-se da prostituição, ou seja, a concupiscência dos olhos da carne, a soberba da vida, como diz, os desejos carnais, seja lá qual for, como diz, procurar subjugá-los ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos a viver prevaricando. Então essa é a vontade do Senhor Deus. Aceite quem quiser aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para, glória ao nome do Senhor, atos humanos que não agradam ao Senhor Deus. Mas não agrada mesmo. Sabe o que é não agradar? Não agrada ao Senhor nosso Deus. Aí nós vamos primeiro para Romanos, capítulo 8. Glória ao nome do Senhor. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. O versículo 4 em diante. Diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são
segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra o Senhor Deus, pois não sujeita-se à lei do Senhor Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem está na carne, como diz, fazendo as coisas da carne, de uma forma até deliberada, como diz, de uma forma assim, sem freio, como diz, aqueles que fazem coisas contraditórias à palavra do Senhor, então não podem agradar ao Senhor Deus. O Senhor Deus não se agrada dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se agrada. Segundo ponto, o que é que o Senhor Deus não se agrada? Glória ao nome do Senhor. Hebreus, capítulo 11, o versículo 6. Está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima do Senhor Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, quer buscar pelo Senhor Deus? Não vai com curiosidade não, porque você vai continuar na mesma. Quer buscar ao Senhor nosso Deus? Então é para ir seriamente, como diz, para crer no mínimo que Ele existe e que pedir a Ele para que ensine, como diz, a você e que você venha ter fé. E a maneira de ter fé não é pedindo ao Senhor, porque Ele já conquistou em seu sacrifício de cruz. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então, se eu escuto a palavra do Senhor, se eu vou dando crédito, é como se eu estivesse alimentando a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu escuto a palavra do Senhor com fé, então o Senhor nosso Deus, como diz, me ajudará, o Espírito Santo, a palavra, os anjos, como diz, tudo está ao nosso dispor. O olhar do Senhor, a graça do Senhor Jesus, a misericórdia, o perdão dos pecados, como diz, uma nova vida. Mas se eu estiver, como diz, buscando ao Senhor e tendo fé. E tendo fé. Como é que a pessoa demonstra ter fé? Quando ela crê ao menos no mínimo do sobrenatural. Então, quando ela crê no mínimo do sobrenatural, então, como diz, então esta pessoa, ela está, como diz, desenvolvendo a sua fé. Quando ela crê na existência do Senhor, já é um ponto sobrenatural, porque vai além do humano. Quando esta pessoa, ela está, como diz, lendo a palavra do Senhor, procurando conhecer, procurando entender sobre o que é o Espírito Santo, quem é
o poderoso Espírito Santo, a obra do Senhor Jesus aqui nessa terra. Como diz, tantas coisas como essa. Então, é o início de uma desenvolvedura da fé. E ouvindo a palavra e crendo. Porque não é só ouvindo, porque aquele que escuta é igual ao homem natural. Que, como diz, se olha no espelho e vê-se, depois, como diz, vai embora e às vezes esquece até a cor de roupa que tá. Como diz, se esquece de tantas coisas. Como diz, então, se eu quero, como diz, agradar ao Senhor, eu preciso ter fé. Se eu não tiver fé, então, nem adianta. Não agrada o Senhor Deus. Tem gente que é como antigamente. Uma multidão seguiu o Senhor Jesus. Pense como ele era famoso. Era famoso do que qualquer celebridade hoje em dia. Muito mais famoso. Muita gente o seguia. Muita gente. Mas só que no meio dessa multidão, tinha gente que queria o mal, tinha gente que queria matar, tinha gente que queria crer, tinha gente que acreditava, tinha gente cética, tinha gente de toda qualidade. Ou seja, não é porque amavam ao Senhor Jesus, é porque a multidão é assim. Quando alguém chama atenção em alguma coisa, ou acontece um fato por alguém chamativo, um fato chamativo, aí as pessoas vão em cima. Aí, como diz, o Senhor Jesus, como diz, não houve tão popular quanto ele. As multidões o seguiam, mas, como diz, a grande maioria era só para, como diz, querer fazer a obra do diabo contra o Senhor Jesus, que era matá-lo, roubar a fé dos que estavam crendo e destruir o ministério do Senhor Jesus, destruir aquilo que ele estava implantando de bom no coração das pessoas que estavam ouvindo. Terceiro ponto, que não agrada o Senhor nosso Deus, de jeito nenhum, está em Eclesiastes capítulo 5, que o Senhor Deus não se agrada de tolos. Não sabia disso não. Eu digo, pois é, o Senhor nosso Deus não se agrada de tolos. Agora vamos aprofundar um pouco, muito pouco, acerca da etimologia dessa palavra, tolo. Como diz que se refere a muitas coisas. No mínimo é insensatez, como diz, é abstinência, teimosia, rebeldia contra a vontade do Senhor. No mínimo, isso daí é chamado tolice. Pronto. Então a palavra tolice, do latim, é a ramificação mais comumente aceita, tolus, que quer dizer falta de juízo. Não é que a pessoa, como diz, é uma pessoa assim, que tem problema mental e vai atirar pedra, não. Porque a Bíblia diz que até pessoas assim, com o coração aberto, como diz o Senhor, Deus tem uma forma de ministrar o coração delas para que alcancem o reino, libertando-as, fazendo grandes coisas que o Senhor tudo pode. Então aqui, como diz, falta de juízo, no sentido de prevaricar, fazer a coisa errada e ter prazer naquilo que está fazendo e sabendo mais que está desobedecendo ao Senhor. Então é a falta de juízo. Pessoas que colocam vida em risco, família em risco, fazem coisas, como diz, loucas na vida, sim,
são tolos. Pronto. É bem assim. É que às vezes é sem sentido, sem razão, assim. A pessoa, como diz, o raciocínio dela, assim, como diz, às vezes é totalmente, absolutamente contraditório ao que é certo, ao que é viável, ao que agrada o Senhor Deus. É totalmente contraditório, assim. É bem assim, como diz, é inusitado isso. A pessoa tola, como diz, é uma pessoa que falta nela princípios de bom caráter, de sabedoria moral e espiritual. E por isso torna-se uma pessoa rebelde, ignorante, como diz, alguém que, como diz, tem que ter paciência para lidar até que o Todo-Poderoso entenda, como diz, faça a obra, louvado seja o nome do Senhor. Então, tolo também está ligado a insensato, tolo está ligado também à rebeldia, tolo está ligado também a tudo que é contrário, atitudes contrárias, obscenas, loucas, imprevisíveis, impulsivas, tudo está ligado a tolice, besteiras, tolice. Então, o Senhor nosso Deus, Ele não se agrada de tolos. Está escrito na sua palavra, Senhor Deus não se agrada de tolos. E aqui eu vou ler para provar vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 5. O versículo, aleluia. O versículo 1 já fala: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Deus. Inclina-te mais para ouvir do que para oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a boca, nem com o coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Senhor Deus, porque o Senhor Deus está nos céus, e tu estás na terra, pelo que seja poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, a multidão da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, já viu aquelas pessoas que para falar um ponto, elas falam, repete a fala, e repete a fala para falar um ponto. Pronto. Porque não sabem ser sucintas, ou então porque querem chamar atenção. Então, como diz o Senhor nosso Deus, Ele fala, versículo 4, quando ao Senhor Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Agora é melhor que não votes do que votares e não pagares ao Senhor. Pronto. Então aqui está falando do que é prometido ao Senhor nosso Deus. Se for prometer algo a Ele, é bom pensar 2, 3 vezes para depois, como diz, não dizer assim, não, eu me enganei, foi na hora do desespero, foi na hora da impulsividade, foi na hora disso e daquilo, foi na hora, como diz, eu não pensei direito. Eu digo, pois é bom pensar direito.
como diz, sobre aquilo que se promete ao Senhor nosso Deus, porque o Senhor, ele se aborrece, ele não gosta. Louvado seja o nome do Senhor. Além da rebeldia, que também é um traço de tolice, o Senhor não se agrada da rebeldia e não se agrada, como diz, da idolatria. Aí vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Glória a Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aqui aproveito para fazer, como diz, uma observação daqueles que dizem que o Criador não é o Senhor Jesus. Pois muito bem, porque no Velho Testamento o nome dele não tinha sido revelado e era, como diz, pronunciado como Criador, como Jeová, como Todo-Poderoso, como Rosa de Saron, Lírio dos Vales, como Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, que são os seus nomes, títulos. Agora o nome que está acima de todo nome é esse nome, é Jesus. Aí Cristo, porque ele foi crucificado. Então aqui, como diz, o povo de Israel, está falando do povo que foram presos 430 anos no Egito, e que o Senhor mandou Moisés, está dizendo que eles bebiam a bebida espiritual, ou seja, a água que saiu do Seixal ou de tantas fontes que o Senhor providenciou, e a pedra era Cristo, ou seja, o fundamento. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto, ou seja, morreram. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, só num dia, que foi no dia do bezerro de ouro. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Ou seja, naquela época que Moisés levantou a serpente, a coisa de bronze chamada Neustã, aqui está falando que o Criador era o próprio Senhor Jesus Cristo. Mais um ponto, confirmando, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe, preste atenção, ore, olhe, vigie, que vigiar significa observar. É orando e vigiando, é vigiando e orando, é olhando, como diz, e prestando atenção, pedindo ao Senhor discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui,
o povo rebelde, o povo obstinado, o povo idólatra, como diz, tombaram no deserto, desafiaram o Senhor várias vezes e o Senhor Deus não se agrada. Louvado seja o nome do Senhor, da idolatria. De forma alguma foram fazer bezerro de ouro, eram rebeldes, diziam que o Senhor Deus não tinha rosto, e quando ele veio com rosto, aí o povo rejeitou ele mesmo com rosto. Então o ser humano é assim, às vezes tacanho para entender certas coisas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Outra coisa, o Senhor Deus não se agrada, quarto ponto, dos que são sensuais. Quando vamos observar, como diz a etimologia da palavra sensual, sensualidade, significa o seguinte: um tipo de estimulação esquisita que desperta a carne de outro, e essa estimulação esquisita pode ser através da visão, do tato, do olfato, como imã. Alguém diz assim: eu gosto tanto de estar perto dessa pessoa, e ambos, cada um tem família, assim, gestos, olhares e etc. Então, vou explicar melhor. Sensualidade é um tipo de estímulo, é algo que estimula outro a ter atração por outro, seja através da visão, ou seja, tem um olhar, assim, vamos dizer, um olhar de cortejo, por exemplo. Quando não é isso, é o tato, ou seja, as mãos. Vai dar a paz do Senhor ali, como diz, dá daquela maneira assim, que quase não solta a mão das irmãs. Como diz, aquela coisa muito delicada, assim. Olfato, ou seja, olfato é o quê? O cheiro de quê? De perfume. Aquele perfume que estimula, que chega, que a pessoa usa só ele, como diz, e ali, como diz, e ali dizem assim, já chegou a pessoa, eita, aí o coração chega, começa a bater assim. Começa a bater assim. O que é isso? Obra de Satanás. A sensualidade em ação. Seja através do que escuta, escuta às vezes palavras que gostaria de ouvir, em casa, dos filhos, do marido, da esposa, aí ouve lá fora, porque o diabo sabe a fraqueza de cada um. Aí os de casa, digamos, diz assim, você não é nada. Aí alguém diz assim, não, mas você parece uma estrela que brilha. Você, como diz, é uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa de porte, semblante. É uma pessoa assim, como diz, muito sábio, sábia. É uma pessoa assim que merecia algo melhor do que o que tem. Aí tudo isso é a voz da sensualidade falando e o ouvido lá, ó, escutando. Então, um imã, o quê? Como diz, o corpo da pessoa. Às vezes a pessoa tem um corpo escultural. Um corpo, melhor dizendo, em forma. Um corpo em forma. E ali, como diz, usam as roupas assim. Aí porque tem gente que quer chamar atenção mesmo.
Aí usa. Aí, como diz, não sabe que está traindo mal para si mesmo, para si mesma. Por quê? Porque de repente quem se atrai por você vai fazer de você uma opção, vai fazer de você um instrumento de uso. E às vezes até vem uma enfermidade por trás. Outra coisa, gestos. Gestos que estimula a sensualidade, gestos. Às vezes a pessoa tem excesso de gentileza. Assim, quando o excesso de gentileza começa em casa, tudo bem, é o jeito da pessoa, mas mesmo assim ela tem que vigiar. Mas quando em casa não tem essa gentileza, mas na rua tem essa gentileza, meu Deus, é tão gentil. Este homem é muito gentil. Para a mulher de casa nem olha, mas para de fora, bom dia. Aqui está. Quero lhe cumprimentar. Aqui está. Ou seja, gestos, palavras. E quando não é isso, aquele olhar sedutor. Aquele olhar que eu já disse, de cortejar. Então o Senhor nosso Deus não se agrada quando a pessoa dá lugar à sensualidade. Quando fala em sensualidade, cuidado que ela parece um tipo de entidade mesmo. Toma conta da pessoa assim. Aí a pessoa diz, mas eu tenho um coração puro. Eu digo, sim, seu coração pode não ter intenção, mas lá no fundo tem, porque se não tivesse, você não hesitaria de fechar as brechas. Aí acontece que tem mulher, homem, seja lá o que for, em redes sociais, que procura aparecer-se de uma forma assim, vamos dizer, inadequada, de uma forma assim, sozinho, sozinha, e ainda que esteja com família, mas diz assim, não, meu coração é puro, não tenho nada a ver com isso. Eu digo, não, lá no fundo, desejando no mínimo ser admirado ou admirada, porque faz tempo que não é admirado ou admirada em casa, que não é admirado ou admirada por aqueles que considera. É assim. Vamos ver mais aqui. Judas, o versículo 19. Ele fala, como diz aqui, vamos ler um pouco antes para que a gente entenda de quem ele está falando. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos ler um pouco antes para vocês entenderem de quem ele está falando. Aqui, versículo 15, diz assim, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos na sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Ou seja, aquela lisonja por causa de interesse. Pode ser não na própria pessoa em si, mas pode ser por causa da pessoa ou pelo que ela tem, que é interessante. Aí aqui fala mais. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores
que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Aqui mais está falando de quem? Infelizmente está se falando, como diz cristãos, líderes, como diz que às vezes engodam-se em si mesmos, como diz, e assim, para atrair pessoas, como diz, é a gentileza demais. Falam aquilo que o povo quer ouvir e não o que o Senhor quer falar. E ali, como diz, causam divisões, causam. Às vezes racham ministérios, como diz, apartam as pessoas da salvação, como diz, fazem tantas coisas. Aí aqui diz, tudo isso porque são sensuais. Ou seja, já viu aquela pessoa que só falta ser idolatrada? Idolatrado? Pois é. Às vezes é o mal da sensualidade na pessoa de alguma forma. Ou pelo carisma. Um carisma assim que vai além do carisma, vamos dizer assim, normal. Que é uma coisa intencional. Que quer, como diz, estimular. Que quer, como diz, assim, chamar atenção, que quer assim, como diz, atrair pessoas por interesse. Isso também é sensualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o último ponto que eu quero falar de coisas que o Senhor Deus abomina, Ele não se agrada. E quando eu falo abomina, significa que é pior do que Ele não se agradar. E pior que a Bíblia fala que Ele tanto abomina como Ele detesta. 6 coisas que Ele abomina e a 7ª que Ele detesta. E aqui, como diz o Senhor nosso Deus, Ele fala em sua palavra. Agora, falta me lembrar o versículo. Glória ao nome do Senhor. Este é versículo onde o Senhor nosso Deus, Ele não se agrada. Ele fala de 6 coisas que não agrada e a 7ª que Ele odeia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala do que não agrada, que seria, como diz, que ele não gosta, seria pior do que, como diz, não agradar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E se é uma coisa que ele detesta, como diz, ele fala em sua palavra. E essas coisas, como diz, ele não só detesta, mas ele fala que grande será, como diz, a má consequência daquele que assim faz essas coisas. É aquele que, como diz, falsa testemunha, como diz, que não anda segundo a vontade do Senhor nosso Deus, que é falsa testemunha. Então o Senhor nosso Deus não se agrada. Glória ao nome do Senhor Jesus.
sobre o versículo de que o Senhor ama aquele que dá com alegria, está em, glória ao nome do Senhor Jesus, está em 2 Coríntios 9:7. Aquele que Deus ama, o que dá com alegria. Glória ao nome do Senhor. Provérbios 6, versículo 16, é o último versículo que fala de algo que é pior do que não agradar, mas que o Senhor odeia, aborrece, detesta. Ele fala, Provérbios 6:16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos maliciosos, viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, que semeia contenda entre os irmãos. Pense como o Senhor detesta, e pense como é uma coisa tão comum no meio de muita gente que diz que, como diz, serve ao Senhor ou que teme ao Senhor. Então, o Senhor odeia, como diz, os olhos altivos, que quer dizer arrogância, a língua mentirosa, porque a Bíblia diz, Evangelho de João 8:44, que Satanás é o pai da mentira, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, pessoas que matam, furtam, roubam, inocentes para ter vantagens com isso, machucam pessoas. Coração que maquina pensamentos maliciosos, viciosos, ou seja, que só pensa o que é mal. Às vezes olha uma pessoa e deixa-se ser cheio ou cheia a mente de sofismas que o diabo lança, igual a seta assim na mente, sofisma. Ou seja, que parece que é uma coisa, mas não é. E a pessoa começa a suspeitar mal. E daqui a pouco a mente vai trabalhando, quando vê que não, se não controla a mente e se não controla os impulsos, faz besteira. Como diz, briga com a pessoa, acaba com a vida de outra pessoa por causa de um pensamento. E quando vai ver, igual aquilo ali, não era nada daquilo. Então, pés que se apressam para correr para o mal. Ou seja, como diz em Provérbios 1, vem um bocado de pessoas para te lisonjear. Ou seja, para dizer, não, se sua família não te aceitar, nós te aceitamos do jeito que você você é um dos nossos, e lá, mas você vai fazer uma coisa conosco, você vai, como diz, vamos saquear os inocentes, roubar o que eles têm, a bolsa de um vai ser para todos. Isso tudo fala em Provérbios 1. Aí o Senhor está dizendo, se quiserem te ganhar com palavras lisonjas e insistirem, o Senhor diz, não consinta, ou seja, não aceite. E por último, testemunha falsa que profere mentiras. Ah, mas tem gente que, como diz, dá um falso testemunho e às vezes é aceito como verdade. Eu digo é verdade. Mas, porém, diante do Senhor, é o Senhor que é vingador dessas coisas. E Ele sabe como punir e como abençoar. Ele sabe. Porque nem sempre o ser humano está munido do total discernimento que necessita. E às vezes é favorecido ou favorecida aquela pessoa que vem com argumento, ou que basta, como diz, dizer que é humilde de condições, ou então basta dizer que
como diz, foi ludibriado, enganada. Aí conta uma história lá, levanta um falso testemunho terrível, se levanta contra a reputação de pessoas, macula, como diz, e às vezes, digamos, se é uma causa judicial, às vezes até ganha. Se é, como diz, no meio de pessoas até acreditam, mas o que mais importa é o que o Senhor Deus sabe de você. Isso é o que mais importa. Então, o Senhor não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E outra coisa, aquele que sai da sua casa, ou pega seu telefone, ou sua rede social, para estar semeando contenda entre irmãos, meu Deus do céu, é dentro da igreja, vai visitar um irmão, uma irmã em Cristo para falar mal de outra, para fazer o conluio, para fazer, como diz, esse tipo de coisa, o Senhor odeia. E fique sabendo que Ele é vingador dessas coisas. Então, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós, nos livre do mal e nos ajude. Amém.